Fala galera, vamos lá, né? Tempinho aí que a gente não aparece por aí, fazendo os estudos do dia, né? Correria, mas estamos aí de volta. Vou tentar fazer algumas vezes aí com maior frequência, tá? Mas como muitas coisas, né, pra estudar, enfim, acaba que em algumas semanas aí que fica mais corrido, mas vamos lá. Começando aí pelo Ibov, tá? O que a gente teve hoje? Diazinho de queda, né? O Ibov, ó, se a gente olhar aí, no dia de ontem ele tinha deixado um candle aí, né, indicando a possibilidade de um repique, ó, um martelinho aí, né, em cima da média de 200, retração desse último movimento, ó, se a gente pegar aqui, ó, máxima com mínima, tá? Essa última pernada aí que a gente teve de alta, ó, a gente vê que ele está em cima de uma retração aí de 50%, 61.8, tem uma LTAzinha aí cortando por baixo, tá, com alguns toques. Então uma região aí que se demonstrava uma região aí de forte barreira, né, pelo gráfico diário aqui. E se ele tivesse deixado um candle aí, né, fazendo repique, tá, pessoal, seria completamente aí normal, antes de dar continuidade as movimentações aí descendentes, ativar um pivôzinho, mas enfim, o mercado com bastante pressão de venda, né? Então já deixou mais uma barra negativa aí com pavio, mas deixou, veio testar a mínima, veio testar a máxima de ontem, então um pregão aí bem complexo, tá? Bem brigado, e o mercado sentindo bastante essas regiões. Se a gente pegar aqui, ó, tem uma região de troca de polaridade aqui também, ó, esse fundinho aqui anterior, ó, o mercado está sentindo bastante essa resistência, a gente vai ver lá pelo índice futuro também, tá? Então, um cenário onde a gente tem barreiras tanto para baixo, né, com retrações, LTA, quanto para cima, com uma região de troca de polaridade aqui, e também regiões aí de médias, tá? A gente tem uma média de 50 aqui, a gente tem essa 200 aqui no meio. Então, um cenário complicado aí nesse início de mês, né? A gente teve aí ontem um dia bem complexo, hoje também, tá? Então essa semaninha aí tá difícil, não tá fácil não, pessoal. Aqui, ó, se a gente pegar o mercado num cenário macro aí, né, pra gente analisar, ó, o mercado vinha num canal de baixa, tá? Quando ele rompeu esse canal, ó, o que a gente faz? Rompeu o LTB, eu pego retração, ó, máxima, mínima com máxima, o mercado segurou em 61.8, ó. Foi onde ele fez aqui esse ombro, cabeça, ombro, né? Se a gente pegar aqui, a gente consegue ver mais ou menos aí a estrutura aí de um ombro, cabeça, ombro, ó, antes dele entregar aí um movimento de queda, tá? Aí, ó, a gente consegue ver aí. E aí ativou o pivôzinho de baixa, né? E deu essa pancada aí dos últimos dias, tá? E agora, como ele está corrigindo, né, uma pernada de alta aí, a gente traça as retrações do movimento de alta e a gente consegue ver que ele está trabalhando aí na zona de ouro, né, na região entre 61.8 e 50%, que normalmente são as regiões aí onde segura, né, o preço dá uma segurada para ou ele segurar aqui, né, e tentar aí uma continuidade para alta, tá? Ou se ele perder essa região aqui, confirmar, né, a perda dessa região, dessas retrações aqui, pessoal, o 61.8, ó, aí ele abre espaço para buscar o que? Fundo anterior, tá? Essa região aqui, mais abaixo aí, próximo dos 104 mil pontos, e o 100%, tá? Se ele perder essa região aqui do 61.8, ó, vier testar e consequentemente perder, tem grande chance aí de vir testar fundo, tá? No 101 aqui, 103. Então vamos ficar atento a isso, tá? Mas para que isso aconteça, a gente tem que ter um contexto favorável, né? Olha onde está a 21. A 21 tem que estar pelo menos aqui mais próxima, né? Para confirmar aí um rompimento saudável aí dessa região de retração, beleza? Claro que nada impede, né? A gente sabe, o mercado
Tá sempre nos surpreendendo aí. Ele pode deixar barras aí de força rompendo essas regiões para baixo, claro. Mas num cenário saudável aí, onde o preço se movimenta de uma forma natural, né? Movimentos de expansão e contração, seria mais ou menos isso, tá? Enquanto as médias aí vão aproximando e dão suporte aí aos movimentos, beleza? Vamos ver o semanal aí rapidinho, ó. O semanal também tá em cima de uma 200, ó. Ainda tem isso, cara, ó. O semanal tá em cima da média de 200 também, tá? Então, mais uma forte barreira aqui nessa região. Para cima também a gente tem média de 9, 50, média de 21. Elas estão flat, né? Mas praticamente todas aí, né? Menos a 9. Mas isso aqui já demonstra, ó, como a gente está numa região complexa, né? Do gráfico, como o preço está localizado numa região bem complicada, tá? Olhando pelo semanal aí a gente consegue ver também que a gente também tem uma média de 200 aqui abaixo, então uma barreira bem relevante. Olhando pelo índice futuro, o cenário é parecido, tá? Só que a gente não tem a 200, tá? A 200 já está aqui em cima, mas ele está na retração de 61.8, ó. E aí o que a gente tem no índice futuro, né? Por que eu destaquei aí que hoje o cenário era bem complexo, ó. A gente tem essa LTA aqui cortando por baixo, tá? Desse canalzinho de alta. A gente tem retrações desse último movimento aqui, ó, máxima com mínima, tá? Onde o mercado está trabalhando aí na região do 61.8, ó, última retração aí. Se perder essa retração, mesmo cenário do Ibov, né? Pode vir testar fundo, tá? Próximo dessa região aqui, ou até mesmo 100% aí. Totalmente plausível aí para o índice futuro ir buscar essas regiões. Para cima, ó, a gente tem essa região de forte resistência aqui, né? Troca de polaridade, ó. Se a gente olhar aí, a gente vê que ele tentou perder essa região de suporte algumas vezes, brigou bastante nessa região e agora que perdeu, ó, virou uma resistência, tá? Mas a gente tem que, é o que eu comentei, né, do Ibov, para perder essa LTA aqui, ó, a gente precisaria de ter essas médias mais próximas, né? Seria interessante ter as médias próximas. Não estou falando que é impossível, que ele não vai romper, enfim. Mas pensando aí nos cenários para o nosso mercado e nas movimentações aí de maior probabilidade e movimentações aí mais seguras, né? O ideal seria ter essas médias próximas, tá? Pelo menos a média de 9 aí aproximando. Beleza? Então, ó, aqui a gente consegue ver, o mercado está numa região bem complexa, tem barreiras para baixo, tem barreiras para cima, o que acaba deixando aí todo esse ruído lá no intraday, né, que foi o que a gente viu hoje, ontem também, tá? Olhando pela ótica do Intra 60, ó, o que a gente tem aqui, pessoal? Aí, ó, essa região, que era a região lá que a gente comentou, né, vou tirar esse imã aqui, essa região aqui, ó, uma região aí de forte briga, né? Onde o mercado tentou, em vários momentos aí do mês de janeiro, né, perder essa região. Quando conseguiu, agora ela virou uma resistência. Pela ótica do Intra 60 e também dos tempos gráficos maiores, a gente está numa tendênciazinha aí de baixa, tá? Topos e fundos descendentes. Veio testar, ó, a região da LTA. Olha como que ele segurou aí hoje, né, nessa região, próximo da mínima de ontem também, tá? E hoje, ó, na abertura, o mercado abriu aí num gapzinho de alta, tá? Acima da média de 21, mas olha como ela ficou descendente aí a todo momento, né, pessoal? E aí a gente tem que ficar atento a essas questões também, ó. Ela não virou para cima aí em momento algum, ó, tá? Ela já vem descendente aí desde o dia, praticamente aqui, né, do dia 1º aí de fevereiro, que essa média de 21, ó, vai conduzindo aí, né, a tendência de baixa e em nenhum momento ela virou para cima, tá? A média de 9 eventualmente vira, né, mas faz o realinhamento e gerando aí oportunidades de entrada. Então, a gente tem que ficar atento a isso também. Hoje uma abertura, ó, testando essa região, tá? Região aí de troca de polaridade, região que a gente sabe aí que era uma resistência. Eu, a princípio, estava com a expectativa do mercado talvez tentar formar aí uma bandeirinha nesse sentido aqui, para quem sabe romper essa região, tá?
Só que ele não conseguiu, né? Essa região é uma barreira muito forte. Mas na minha concepção, como ele estava travado tanto para cima quanto para baixo, e para baixo a gente tem médias e regiões bem relevantes pelo gráfico diário, eu estava esperando aí, né, que talvez ele pudesse fazer um repique, vem de um movimento também já um pouco mais esticado, né, e aí a minha expectativa fosse que ele pudesse fazer talvez realinhar, né, essa média de 21 para cima, deixar uma correçãozinha aí, junto com a média de 9 aqui, ó, realinhando, tá? Para quem sabe ele tentar aí o rompimento dessa região, mas isso não se concretizou. Logo no início o mercado já deu indícios aí que estava sem força, tá? Para puxar aí um movimento de alta. E aí eu optei por ficar de fora porque o cenário estava bem complexo e resolvi não me arriscar aí nesse índice no dia de hoje, tá? Então o mercado com bastante volatilidade, entregando muitas falhas, né, de movimento, então um cenário mais complexo. E tá ok, né, pessoal? Isso daí são as leituras que a gente faz, a gente não precisa ficar operando sempre, tá? Se a gente não tá confortável aí com o cenário e não vê uma oportunidade clara e alinhada com o que a gente gosta de operar, tudo bem. Poderia ter tido venda aqui? Poderia. Tinha até um certo espaço aí, né, para até as regiões mais relevantes, né, pelo menos da mínima aí, onde tinha a média de 200 lá do diário, enfim. Mas eu acabei hesitando numa entrada do Intra 5, fiquei de fora do movimento e optei por não tentar mais. E acontece, a gente tem que trabalhar para tentar hesitar o mínimo possível, né, mas em algumas situações a gente acaba olhando ali os gráficos, né, fazendo as análises em tempo real, rápido, a gente começa a ver inúmeros fatores aí e em questão de segundos aí que a gente hesita numa entrada, a gente perde e acaba ficando de fora do movimento, tá? Por isso que a gente tem que treinar bastante aí a leitura e afiar bastante aí o machado, né, e ter tudo bem alinhado aí na cabeça do operacional para evitar ao máximo esse tipo de coisa, mas inevitavelmente em alguns momentos a gente vai acabar hesitando, tá? E é totalmente normal aí esse tipo de situação, tá? Então, ó, a gente vê aí que o mercado entregou um movimento de queda, né? Mas olha aí quanto pavio, né? Uma queda bem arrastada, bem complexa, tá? Pelo Intra 5 agora, ó, a gente vai conseguir ver aí os cenários que eu tracei, ó. Deixa eu voltar aqui. Eu vou tirar isso daqui, tá, pessoal? E aí depois a gente volta aí com esse estudo. Então, abertura, ó, a gente tinha aqui, né, na abertura as médias alinhadas, ó. A 200 estava descendente, isso era um fator aí contra, tá? Mas as médias estavam se alinhando aí para alta, estavam meio distantes aí, né? Então precisava de uma correção e era o que eu estava aguardando inicialmente, tá? Para ele tentar vir atacar essa região novamente, ó. Uma bandeirinha aí com o apoio das médias, tá? E aí, principalmente aqui na 21, né? Se ele tivesse deixado aí um candlezinho bacana aqui, ó, indicando aí a possibilidade de continuidade do movimento que a gente teve, ó, no final do dia de ontem, topos e fundos ascendentes, faz uma correção, médias alinhadas e vem testar essa região aqui novamente para ver se consegue romper. Tinha espaço aí, né, até essa região, ó, caso ele deixasse um gatilho aí, pelo menos para a gente fazer parciais, enfim, trabalhando aí com o conceito de região, né, não é uma linha específica que ele vai bater aqui e parar, então a gente poderia sim trabalhar com esse cenário, mas ele não fez isso em momento algum, não ativou compra, então não vou pensar em compra. Quando ele deixou essa barra aqui, ó, tá? Aí eu já mudei a minha perspectiva, porque aí eu já vi uma pressão de venda muito forte. Essa região se mostrou como uma forte barreira, tá? E aí o mercado já sinalizou que poderia tentar ignorar os demais fatores aí contra a queda e entregar aí movimentos para baixo, tá? Que foi o que ele fez, mesmo que em um cenário complexo, mas ele fez, tá? Então, quem pegou venda aqui, ó, em cima, beleza, conseguiu conduzir bem aí
a operação, mas estava contra todas as médias aqui, né? Então eu optei por ficar de fora. E aqui também, ó, nessa barra aqui foi muito grande, né? Como que a gente vai entrar aí numa barra com stop de 620 pontos? Não tem como, né, pessoal? A minha expectativa aqui era o quê? Como ele estava num cenário com muitas médias aqui, eu estava aguardando ele perder aqui, né? E aí não fosse com um candle tão amplo assim. Faz um pullback aí, já com as médias alinhadas, e deixa um gatilho interessante aí, ó, de venda, tá? Onde eu pudesse trabalhar aí, batendo uma venda aí, protegendo o stop aqui pelas médias de 9, 50, enfim, e tentar conduzir esse trade aí até onde desce, né? Fazendo parcial, enfim. Beleza? Mas não foi isso que ele fez. Movimentos de muita volatilidade, ó, ele veio testar essa região e aí, ó, se a gente pegar essa pernada aqui, pessoal, ó, a gente consegue ver que ele segurou aonde, ó? 61.8, tá? Região de 61.8 aí. Segurou bastante, deixou esse candle aqui com longo pavio, ó, indicando uma rejeição nessa região entre retração de 50 e 61.8. E aí nesse momento eu já falei assim, opa, esse mercado aí pode ser que vai ficar bem enroscado, tá? Começou a formar uma bandeira, que foi esse movimento aqui que eu destaquei, ó. Inclusive eu postei lá no Stories, falei, tô aguardando ver se ele vai perder essa bandeira para baixo, da continuidade ao movimento, né? E aí poderia entregar aí, né, esse movimento aqui, ó, tá? Para queda. Ou se ele vai querer realinhar essas médias aqui, tá? 9, 21, 50 e 200. Realinhar aí essas médias e deixar aí gatilho, né? Deixar um gatilho aí sinalizando a possibilidade aí de um movimento de correção e vir testar novamente a máxima do dia. Então essa era a minha expectativa aí a princípio. Nesse candle aqui, ó, a gente poderia ter uma venda, tá? E também nessa correçãozinha aqui, ó. Então foram as duas oportunidades aí que eu vi na venda e acabei hesitando por conta do cenário complexo. Nesse candle aqui, principalmente, ó, tinha muita média aqui enroscada no meio, né? Apesar da 21 estar descendente aí a todo momento, ó, a 9, 200, a 50 cortando aqui. Ele tinha deixado muita rejeição aqui nessa região, né? Mas enfim, eu hesitei, não peguei essa entrada. Vi essa correção aqui também, mas aí é aquela questão, né, pessoal? A gente fazendo a leitura em tempo real ali no gráfico, depois que a gente vê o gráfico parado é fácil, né? Mas olha só, aqui tinha uma retração de 61.8, tá? Onde ele deixou essas rejeições aqui e também aqui, ó. Então aqui na minha cabeça eu falei assim, opa, ou ele vai deixar um fundo duplo e vir puxar um movimento para cima, tá? Ou isso aqui é simplesmente uma correção aí para as médias e vai dar continuidade para baixo. Por muito pouco eu não bati uma venda aqui, tá? Eu cheguei a colocar a ordem e cancelei, tá? Porque o cenário não estava me agradando muito. Eu comecei a olhar o Intra 15, vi que estava meio bagunçado. Candles de muita rejeição nessa região pelo Intra 15, então eu abortei aí a entrada que eu tinha deixado já, uma entrada limitada, né, perdendo a mínima desse candle. Eu cancelei e depois o mercado entregou o movimento, mas faz parte, tá? Isso aí acontece. E aí confirmando, né, a perda dessa retração de 1.8, qual que é a tendência? Vi buscar 100%, ó. Foi o que ele fez, tá? Então, quem pegou aí as entradas, ó, tanto nesse movimento aqui quanto nesse aqui, ó, nesses gatilhos, né, com certeza conseguiu pegar aí bons pontos, tá? Aqui também caberia, tá, uma entradinha, ó, nesse candlezinho aqui, ó, nessa inside, tipo um inside bar, né, superou um pouquinho aí, mas enfim, com stop mais curtinho aí, protegido pela VWAP, média de 50, e pagou aí bons pontos, tá? Então, uma bandeira bem complexa, né, que já demonstrava aí um cenário mais complicado aí, tá, do mercado. E tanto que a gente vê, né, que a queda foi bem arrastada. Alvos aqui, ó, a gente poderia fazer isso aqui, ó. E a gente vê que ele veio buscar 100%, mas quem que vai conseguir segurar um trade desse, né, pessoal, para vir buscar aqui? Olha onde que ele veio, ó.
Pelo menos se tivesse colocado no zero aí, ó, chegaria bem próximo aí, né, de estopar. Se tivesse entrado aqui, teria estopado, ó, no zero. Mas enfim, isso aqui foi no horário da notícia, tá? Notícia não, foi uma conferência lá do Fed, né, que o Powell lá falou. Mas aqui o cenário já tinha ficado totalmente enroscado, pessoal, aí, ó. Ficou totalmente de lado aí, né, bem travado, tá? Eu até pensei aí na possibilidade, esses movimentos aqui entregaram alguns pontinhos, ó, vendas aí por violação nesse candlezinho aqui, tá? Nesse aqui, ó, ou até mesmo nesse aqui, mas pagou muito mal, né? Já estava aí no movimento, numa região bem complicada aí de suporte, então um cenário realmente bem complexo aqui também, ó. Mas aí tinha médias aqui enroscadas, né, entre 221, então trap zone. Nesses cenários assim eu prefiro ficar de fora, tá? Mas essa região aqui, ó, que ele tinha formalizado até então a mínima do dia, se formalizou aí como uma forte barreira, né, durante o pregão, ó. A gente vê que ele conseguiu romper aqui, mas logo voltou, depois ficou testando, ó, como resistência, tá? E a gente vindo aqui, ó, a gente consegue ver aí que essa região aqui, ó, foi uma região aí de bastante briga aí no mercado, né, no dia de hoje, tá? Isso aqui foi no horário da notícia, do discurso lá, então o mercado deu uma puxadona para alta, chegou esticado aqui na 200, ó, deixou um padrãozinho aí de venda, né, tipo 1, 2, 3 aqui de venda, mas também num cenário aí contra médias, região complexa, então eu não vi nada de interessante aqui nessa parte da tarde, tá, pessoal? Vocês poderiam até falar que tinha alguns padrões aí de candle, tipo aqui, ó, padrãozinho de compra, né? Aqui também, padrãozinho de venda, mas assim, o cenário era difícil, e aí você tomar a decisão de ficar entrando no mercado em situações como essa, aqui depois que a gente viu que deu certo é uma maravilha, né? Mas na parte da tarde, né, em horário de discurso aí, né, do Fed lá, então fica um pouco mais complicado aí da gente tomar essas decisões para operar aí dentro, num cenário desse, né, com notícia, enfim, as médias todas emboladas. Se a gente olhasse os outros tempos gráficos aí também, tava bem bagunçado, o dólar tava uma volatilidade muito alta, entregando aí movimentos fortes para cima, depois devolvia tudo, voltava em V, então é difícil. Por isso que a gente fala que tem que ter prática, tem que estudar, tem que estar preparado aí para esse mercado, porque em dias como esse aqui, pessoal, se o cara não está preparado e ele não tem ali uma estratégia muito bem definida, né? Muita gente que está começando no mercado e, enfim, às vezes está pegando experiência ali, tempo de tela, entra num dia desse aqui, começa a tentar bater a operação de todo jeito aí, para todo lado, às vezes tentando colocar stop muito curto, cara, vai levar fumo, porque não tem jeito, pessoal. Olha o cenário de hoje. Foram pouquíssimas oportunidades, tá? E mesmo assim filtrando assim operações de maior risco, tendo que ter assim uma leitura muito refinada para conseguir acertar o timing, né, dessas entradas, tá? Então é difícil. Por isso que é importante a gente saber o quanto antes identificar aí quando o mercado está nesses cenários complicados, para a gente não ficar girando, né, e acabar querendo vingar do mercado, aí toma um stop, aí fala, não, agora eu vou recuperar, aí você... Olha quantas falhas de movimento tiveram aqui, olha essa bandeira aqui, pessoal. Você pode falar assim, o mercado estava formando aqui fundos ascendentes, ó. Realmente, não estava. E deixou uma forte rejeição aqui nessa região, da linha d'água, tá? As médias estavam emboladas. Imagina quem ficou tentando bater compra aqui, aí, por exemplo, pega uma compra aqui, ó, nesse candlezinho aqui, estopado. Aí pega uma venda aqui, ó, por exemplo, nesse candle aqui, estopado. Ou nesse aqui, né, pega uma venda aqui, ó, abaixo, estopado.
É, se pegou, por exemplo, ó, venda aqui foi estopado, compra aqui foi estopado, venda aqui foi estopado, compra aqui foi estopado, venda aqui foi estopado, compra aqui, ó, foi estopado, tá? Então, assim, é bem complicado, tá? Compra aqui também foi estopado. Não tô falando que isso são entradas válidas, não, tá, pessoal? Mas é porque às vezes as pessoas veem só um candle isolado e acha que vai conseguir antecipar um movimento. Isso é a pior coisa que tem, cara. Você falar assim, vou antecipar aqui porque eu acho que vai subir. Ou vou antecipar aqui, ó, uma venda com stop menorzinho, que tá 200 e poucos pontos, porque aí se ele vier para baixo, eu vou antecipar e vou pegar todo esse movimento. Você olha só para o ganho, né? Mas você não olha o cenário, o contexto. Então, assim, é complicado, é complicado. E aí é nessas que, às vezes, o cara que tá ali, que não tem, talvez, tanto tempo de tela ali, vai ficar batendo a operação aqui dentro da formação de uma bandeira dessa totalmente complexa e vai levar fumo, beleza? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Saber identificar aí esses cenários e aí sempre usando aí a hierarquia dos tempos, né? Igual a gente viu, o diário já estava indicando aí um mercado bem travado, o Intra 60 estava num cenário complexo também. E por aí vai, a gente vai descendo, Intra 15, aí depois eu olho Intra 5, aí eu vejo o mercado falhando movimentos. Então são vários fatores aí, inclusive já fiz um post aí demonstrando aí, tá? Como que a gente pode identificar aí esse tipo de cenário para evitar ficar batendo cabeça aí nesses mercados mais complexos, tá? O mercado terminou o dia totalmente lateral, né? Entregou um movimento de queda, mas terminou aqui, ó, num cenário complexo, tá? Quando a gente vê isso aqui, pessoal, ó, vocês já ligam o alerta, tá? Olha o que o mercado faz. Ele vem de um movimento de baixa, né? Aí entrega aí, ó, fica meio consolidado aqui. Aí o que ele faz? Ele fura aí e rompe topos. Rompeu essas regiões aqui de topo, tá? Em seguida, se ele fosse pegar uma tendência, né? Se tivesse quase mais alinhados, enfim, o natural seria ele fazer um movimento de correção e entregar aí uma segunda pernada aí para cima. O que ele faz? Ele já vem e perde mínima, perde o fundo, ó. Aí depois o que ele faz? Em vez de ele fazer isso aqui, dar continuidade, ele já vem de novo atacar essa região aqui do topo. Cara, quando vocês notarem esse comportamento aí, ó, o que ele fez? Rompeu região aí de topo, logo em seguida perdeu o fundo, depois voltou para dentro. Cara, vai ficar zoado, tá? Então, porque o mercado em tendência, ele vai seguir aí movimentos de topos e fundos ascendentes ou descendentes, se for uma tendência de baixa, né? Respeitando aí retrações de Fibo, médios móveis por baixo. Nesse cenário aqui, ó, cara, não tem. Ele deu uma pernada, consolidou, não conseguiu dar sequência no movimento de baixa, sentiu essa região aqui de suporte, depois ele já veio romper máximas, né? Romper os topos anteriores. Depois, ele já vem e perde fundo. Então, assim, uma volta em V aqui, né? E aí depois volta de novo. Então, assim, fica um cenário bem complicado, tá? E aí, nesses cenários assim, a gente tem que saber trabalhar ou que seja nas extremidades, ignorar médias, né? E na base do price action, enfim. Só que não é fácil não, pessoal, é bem complicado, tá? Por exemplo, quem pegou uma vendinha aqui, ó, tinha um stop de 294, chegou a pagar 650. Mas beleza, depois que eu vi o gráfico parado aqui, é tranquilo, né? Agora, para pegar esses movimentos aí é difícil, cara, é difícil, tá? Então, esse foi o cenário de hoje aí. Resolvi comentar porque foi um pregão, a gente já vem, né, de 2 dias aí complexos, ó, ontem também, parte da manhã aí totalmente travado, ó, embolada, tá? Então, a gente consegue ver aí que o mercado não estava dando sequência nos movimentos, tá? E hoje, principalmente nessa parte da tarde aqui, foi muito parecido, né? Bem parecido aí nos movimentos mais complicados.
muitas falhas. Essa bandeira aqui também foi uma bandeira bem complexa, com muitas médias emboladas no meio, ó. Então, quando a gente vê médias emboladas assim, já toma cuidado, filtra bem aí as operações, tenta subir o tempo gráfico em vez de descer, porque às vezes a pessoa quer ficar olhando lá o Intra 2, né, pra ver, não, agora eu vou pegar no Intra 2. Cara, se tá zoado no Intra 5, o Intra 2 vai estar mais zoado ainda. É claro que você consegue, às vezes, filtrar algumas entradas, igual aqui, ó. Nessas entradas aqui de venda, ó, com certeza dava para filtrar alguma coisa lá pelo Intra 2, mas se o cenário está complicado nos tempos gráficos maiores, que dirá nos menores, né, que tem mais ruído, tá? Então, e aí às vezes por querer pegar um stop menor, e aí você fala assim, vou pegar um stopzinho aí mais tranquilo pelo Intra 2. Só que o que adianta você pegar um stop menor no Intra 2 e ficar sendo stopado toda hora? Aí você pega, sei lá, um stop de 150 pontos lá no Intra 2, fala, não, 150 pontos tá tranquilo. Aí você toma um stop, aí você fala, pô, tomei stop, vou pegar outro aqui, tá 150. Aí você toma outro. Aí você entra naquele fluxo, né, naquela bola de neve de ficar batendo várias operações em tempo gráfico menor, porque o stop tá pequeno. E aí o stop que tá pequeno vira grande, porque você tomou, sei lá, 5, 6, 10 stops, e que viraria muito maior do que se você pegasse um stop aí em um tempo gráfico maior. Não tô falando que Intra 2 não funciona, que não dá para fazer filtragem, tá? Não é isso. Mas eu acho que tem os momentos aí corretos pra gente fazer esse tipo de filtragem, e quem já opera no Intra 2, aí beleza, aí é outro assunto, é o seu tempo gráfico padrão ali. Tem muita gente que faz muita grana, só opera Intra 2 e gosta e está adaptado à leitura, enfim, tá? Mas, pelo que eu vejo, a maioria das pessoas opera Intra 5, pelo menos acho que de uma forma geral aí no mercado, Intra 5 acho que é o tempo mais utilizado. Então, se você está acostumado com Intra 5, cara, foca no Intra 5, não fica querendo descer toda hora, a não ser que você estude, né, e se prepare para operar tempo gráfico menor, ou então crie mecanismos para, eu vou operar Intra 2 nesse tipo de cenário. Quando acontecer isso e se isso, eu vou lá, filtro pelo Intra 2 para pegar aí movimentos, talvez com stop mais acessível, ou às vezes eu perdi o início de um movimento e eu filtro ali uma correçãozinha pelo Intra 2 em um movimento aí de super tendência, enfim. Tem várias formas aí da gente trabalhar aí com os tempos gráficos, tá? É só para tomar cuidado, porque às vezes o mercado já está difícil na leitura do Intra 5, que é o tempo que às vezes você opera, né? Que normalmente que as pessoas gostam de operar. E aí você fica descendo o tempo gráfico para ficar tentando bater a operação toda hora num cenário que já está bagunçado. Então, isso daí pode acabar atrapalhando também, beleza? Então é isso. Vamos ver como que esse mercado vai se comportar amanhã, né? Olhando aí pela ótica do gráfico diário, a gente está ainda em cima de uma região importante e aguardar. Pode ser que a gente tenha ainda alguns dias aí bem complicados, tá, pessoal? Porque a média de 21 ainda está distante aí do gráfico diário. Pelo Intra 60 a gente vê um cenário favorável para continuidade aí para baixo, mas a gente já vê o mercado aí formalizando aqui, ó, uma região aí de forte suporte, provavelmente, tá? A gente viu vários toques aí, ó, no dia de hoje, ontem também, tá? A gente tem barreiras lá de retração nessa região. Então, para amanhã, para eu pensar aí, né, na compra, eu gostaria de ver pelo menos o mercado. Ó, essa 21 tá ficando mais flat, então já fica um pouco mais interessante, né? Se ela ficar flat e o mercado conseguir fazer isso aqui, ó, armar pivôzinho, aí pode ficar um pouco melhor aí, né, para pensar em compra, pelo menos até essa região aqui que a gente já viu com uma forte resistência. Beleza? Para venda, se ele der sequência aí, perder, né, confirmar, perder esse suporte, faz pullback, entrega aí com essas médias alinhadas aí para baixo, tá tranquilo. Beleza?
claro que a gente está falando do Intra 60, mas filtrando aqui pelo Intra 2, tá? As médias aqui, ó, essas médias aí alinhando para queda, deixando aí um cenário interessante. A gente pode sim trabalhar aí na venda ou na compra, caso ele consiga romper todas essas médias aqui, né? Deixar um pullbackzinho e entregar um movimento de alta, beleza? Vamos que vamos, ainda temos 3 dias aí essa semana para correr atrás aí e fechar a semana bem, beleza? Valeu, um abraço, tamo junto.